o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore Jair Bolsonaro após o pedido feito pela PGR, Procuradoria-Geral da República, que entendeu que haveria risco de fuga do ex-presidente. Segundo o órgão, é necessário que agentes vigiem em tempo real o endereço dele, onde ele cumpre prisão domiciliar, para comprovarem o cumprimento integral dessas medidas cautelares. A PGR ainda se manifestará sobre o indiciamento de Bolsonaro por coerção no curso do processo. A expectativa é que a Procuradoria defenda a manutenção da prisão domiciliar, acreditando que esse monitoramento policial seja suficiente. Inclusive, o prazo para essa manifestação da PGR se encerra amanhã, quarta-feira. Passar para o Roberto Mota. Você, Mota, depois da manifestação da PGR, ministro do Supremo, ministro Moraes, manda a Polícia Penal vigiar Jair Bolsonaro 24 horas por dia para assegurar o cumprimento das medidas cautelares e também evitar qualquer possibilidade de fuga, Mota. Qual é o custo de ser separado à força dos seus pais ou dos seus filhos? Qual é o preço de passar anos vivendo no exílio forçado? Como se indeniza o sofrimento de alguém que tem uma doença grave, mas não consegue usar o próprio dinheiro para pagar o tratamento porque o dinheiro foi bloqueado? Como é que se compensa uma pessoa que teve o seu nome espalhado em manchete de jornal como se fosse um criminoso, que teve mensagens pessoais vazadas na mídia, como se privacidade não fosse um direito, que teve uma operação policial realizada na sua casa de manhã cedo por um comentário feito em um grupo de WhatsApp? Como é possível esquecer tudo isso, virar a página, passar para outra etapa, seguir em frente? Como é possível que pessoas especializadas em direito, no mais alto grau, participem da destruição pública dos fundamentos jurídicos? Essas perguntas ainda não podem ser respondidas, mas eu tenho certeza que um dia elas serão. Você, Coba, o que é preciso considerar a partir dessa determinação do ministro Moraes? Polícia Penal do DF vigiando Jair Bolsonaro 24 horas por dia. A justificativa que foi dada é evitar a fuga e também assegurar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Canhato, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes está dentro de um contexto em que ele fundamenta essa decisão com o risco do ex-presidente fugir ou se dirigir à embaixada, se não me engano, dos Estados Unidos, que é próxima à sua residência, algo assim, para pedir asilo. Ele atende, inclusive, um pedido que veio da PGR, do delegado de Polícia Federal, que foram provocados, vejam só, pelo Lindenberg, que é líder do PT. E aí, no final das contas, o líder do PT pediu e o ministro Alexandre de Moraes acolheu esse tipo de intensificação do policiamento ao redor da casa do Jair Bolsonaro, como se fosse um grande procurado da justiça, como se fosse alguém de altíssima periculosidade. Não tenho como não me lembrar, no ano passado, um presídio de segurança máxima do governo federal, que está debaixo do Ministério da Justiça, inclusive, que cuida dessa mesma Polícia Federal que faz esse tipo de pedido ao ministro, deixou fugir pessoas ligadas ao Comando Vermelho, lá em Mossoró, no norte, no estado do Rio Grande do Norte. Veja só que em um presídio de segurança máxima não há esse tipo de policiamento intensificado, tanto que fugiram. Aqueles dois que depois foram localizados, depois de 2 meses ali, se eu não me engano, foram localizados e presos novamente. Mas um ex-presidente está sendo agora altamente vigiado na porta da sua casa por policiais penais, como se ele tivesse o mais alto grau de periculosidade, o que não se justifica. Eu imagino, não conheço, não tenho relação, não sei exatamente como se sente, mas imagino que para o ex-presidente isso não mude nada, não seja relevante do ponto de vista da sua situação. Mas eu tenho certeza
que o símbolo de uma determinação como essa é muito ofensiva. O símbolo de uma intensificação de um policiamento para risco de fuga e para que sejam cumpridas as medidas cautelares, esse símbolo pega muito mal para ele. É uma ofensa, porque a gente não está falando de ninguém condenado, a gente não está falando de ninguém que tenha contra si uma acusação de crimes infames, de crimes horrendos. A gente está falando de alguém que está investigado, denunciado agora, em vias de ser julgado no mês que vem, com muitas questões que fazem sentido em relação à lisura e à correção desse processo. Com muitas questões de nulidade que fazem muito sentido em relação à delação premiada que embasa esse tipo de acusação. Com muitas questões que fazem muito sentido em relação à competência do Supremo, em primeiro lugar, a competência da primeira turma, em segundo lugar, a competência do relator, em terceiro lugar, que tem os seus interesses também envolvidos, nesse caso, já que seria uma vítima, de acordo com o que diz as investigações, além de outros ministros que participam da primeira turma também. Então, estou falando de alguém que tem muitas questões que fazem sentido, que devem ter a sua relevância no contexto geral dessa história, na filmagem geral desta notícia, e não de alguém que envolva com muito perigo a sociedade brasileira. Então o símbolo pega muito mal e isso realça de alguma maneira o discurso de perseguição que o ex-presidente traz consigo e que agora ecoa inclusive internacionalmente. Agora, rapidinho, Koba, PGR tem até amanhã para se manifestar sobre o documento que foi apresentado semana passada pela defesa de Jair Bolsonaro, que negou a tentativa de fuga após a divulgação daquele pedido de asilo. Essa determinação, primeiro, a manifestação da PGR em relação ao reforço da polícia e a manifestação do ministro Moraes, isso pode ter a ver com a manifestação que acompanharemos amanhã a partir da divulgação da PGR? Já antecipa, já aponta a tendência em relação ao posicionamento da PGR de amanhã? Claramente, Caniato, porque as duas situações aí têm um ponto em comum, que é o risco de fuga ou o risco de pedido de asilo, e com isso, com essas duas hipóteses, o ex-presidente evitando o cumprimento da lei penal, né? se evadindo da aplicação da lei penal, que é um dos motivos determinantes para o agravamento das medidas cautelares. O que significa isso na prática? Que, aparentemente, com essa manifestação da PGR, eles vão se manifestar ou pela manutenção da prisão domiciliar ou até mesmo pelo agravamento dessa medida cautelar com uma possível prisão preventiva. O que poderia impedir esse tipo de pedido de prisão preventiva? O julgamento que já está aí em vias de acontecer. E se for condenado o ex-presidente, teoricamente, ele deveria deixar de cumprir medidas cautelares para começar a cumprir a pena, se ele for condenado à pena de prisão, o que parece acontecerá. E isso não é uma opinião, essa é apenas uma constatação de acordo com tudo que a gente tem visto acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, sim, essa manifestação da PGR pode indicar de que eles vão pedir a prisão preventiva. Pois é, inclusive o ministro destaca que o monitoramento que será feito pela polícia deve ser realizado de forma discreta, sem exposição indevida, inclusive midiática, e sem adotar medidas que invadam a esfera domiciliar ou perturbem a vizinhança, porque Jair Bolsonaro mora em um condomínio de casas no Distrito Federal e o despacho do ministro trata dessa informação, abrindo aspas para essa manifestação. O monitoramento realizado pelas equipes deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas na esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme, farda e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Fecho aspas, essa manifestação do ministro. Em vias de acontecer o julgamento, talvez esse monitoramento por parte da polícia também tenha o objetivo de proteger o réu da exposição das equipes de televisão, ou não, né, Beraldo? Caniato, vamos lá. Primeiro, a gente mencionar que o Supremo Tribunal Federal atende ao pedido de um deputado, né? Ele tem ali uma decisão em relação
a um ex-presidente da República uma decisão grave tomada de forma monocrática, mas aí, quando provocado por um deputado, ele também age. Não, vamos lá, vamos mobilizar recursos públicos para colocar a polícia penal vigiando o ex-presidente. Agora, eu pergunto aos meus colegas e à nossa audiência, já não é prerrogativa de ex-presidente da República ter proteção da Polícia Federal? Onde estão os agentes que fazem a segurança de Jair Bolsonaro? Continuam. Certamente continuam recebendo. Outra coisa, se precisa de policial penal para vigiar alguém que está em prisão domiciliar, para que serve a tornozeleira eletrônica? Porque ele vai sair de casa para ir para uma embaixada e ninguém vai ficar sabendo? Então tira a tornozeleira eletrônica. Aliás, parem de investir em tornozeleira eletrônica, que não serve para absolutamente nada. É sempre uma justificativa para gastar dinheiro público, para pegar o nosso... Dinheiro público é nosso. As pessoas no Brasil têm mania de não compreender isso. Não existe dinheiro público, não nasce dinheiro público no caixa do governo, não. Nós é que trabalhamos, ganhamos dinheiro e pagamos impostos para abastecer aquele caixa. Aí pega o nosso dinheiro, fruto do nosso suor, para ficar desperdiçando, para fazer ceninha para o deputado do PT. Então, convenhamos que a dignidade, a lógica, a razoabilidade já foram embora há muito tempo. Estão fazendo uma cena política, mais uma vez, usando o Supremo Tribunal Federal. Pois é, inclusive, há muita expectativa em relação à manifestação da Procuradoria-Geral da República nesse despacho, nesse parecer que será divulgado amanhã, mas eu tenho observado aqui muitas manifestações que, inclusive, corroboram com a opinião trazida e a leitura feita pelo Nelson Kobayashi. Mas você, Mota, é preciso olhar para todo esse processo, a situação em que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é possível também já fazer alguns apontamentos sobre o julgamento que se aproxima. É um processo muito nebuloso, né, Mota? A gente poderia aqui elencar uma série de itens, informações, questionamentos que vêm sendo feitos. É possível fazer alguma reflexão? Você se arriscaria a dizer o que poderemos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação a esse processo? Sustos, Caniato. O que eu vejo diante de nós, no futuro próximo, são sustos. O que eu vejo é a gente assumindo aqui a missão de explicar o inexplicável, de tentar acalmar pessoas que, muitas vezes, com muita propriedade, estão à beira do pânico, porque parece que o país está sendo conduzido por pessoas que perderam totalmente o senso de proporção e de responsabilidade. Eu não sei avaliar essa medida do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político eu sei. O que é um problema, porque essa não deveria ser uma medida analisável do ponto de vista político. Eu acho que do ponto de vista político só faltou mandar colocar um cartaz escrito: esse aqui é um recado para Donald Trump. Eu acho que só faltou isso, né? Diante de tudo o que tem acontecido no país nos últimos dias, diante dos riscos institucionais, sistêmicos que nós estamos correndo, uma medida desta, nesse momento, colocar policial penal para vigiar alguém que está em prisão domiciliar, me perdoe o Koba, que é jurista, eu não sou, eu vou só apelar para a lógica. Se a prisão é domiciliar, não tem policial penal, né? Se você botou um policial penal, acabou a característica da prisão domiciliar. O Koba também falou da possibilidade de que decisões como essa reforcem a sensação que as pessoas
estão sentindo de que Jair Bolsonaro está sendo vítima de uma injustiça monstruosa. Eu vejo esse fenômeno, Koba. Eu conheço várias pessoas que até algum tempo atrás tinham uma dúvida. Elas começaram pensando daquela forma que ainda algumas pessoas ainda pensam, né? Poucas, cada vez menos. Olha, a lei não fala nada disso, isso aí não está na Constituição, mas é pelo bem. É para preservar o Brasil contra a extrema-direita. Só que, para preservar o país da extrema-direita, o Estado brasileiro criou o extremo-direito. E aí as pessoas estão chegando a um ponto que muita gente está dizendo, mas aí a gente entrou num território agora em que ninguém entende mais o que está acontecendo. Isso não é uma possibilidade, eu estou vendo isso acontecer. E a pergunta que eu sempre faço é: qual é o final dessa história? Onde é que isso acaba? Porque essa novela que está indo de capítulo em capítulo todos os dias, eu acho que todos nós concordamos aqui, ela parece apontar numa única direção. Na direção de Jair Bolsonaro, numa cela de prisão. Quem sabe até numa cela comum. Como é que fica o Brasil nessa situação? Como é que fica o Brasil, como é que fica o Estado brasileiro, melhor, diante do povo brasileiro e diante dos outros países? O que assusta mais é a semelhança entre vários desses capítulos que nós estamos assistindo e coisas quase que exatamente iguais que aconteceram em países como a Venezuela. A gente vai seguir acompanhando, claro, nossa produção sempre atenta, monitorando as informações, qualquer atualização a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas.